todos, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Nesse momento a gente iremos meditarmos aqui no Salmo 90. Salmo 90, que é o Salmo de Moisés. Fechemos nossos olhos e vamos falarmos com Deus. Grande Deus, eterno Pai, soberano, bendito, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, fale conosco nesse momento através da tua palavra, para que possamos entender e compreender. Perdoa nossos pecados, enche-nos com poder, traga o teu povo para a tua casa, para a tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer o teu querer e fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Queridos, Salmo capítulo 90, versículo 1 em diante diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que o monte nascesse e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Deus, ele tem sido de geração em geração. Deus, antes das coisas existir, ele já era Deus. Sempre foi e sempre será Deus, antes que o mundo, os montes de eternidade era Deus. Versículo 3: Tu reduz o homem ao pó, e diz: tornai filho dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de onde que se foi, e como a vigília da noite. A Bíblia diz, querido, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, como Salmos aqui diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de onde que se foi. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o versículo 5 diz assim: tu o arrasta nas torrentes, são como um som, como a relva que floresce de madrugada. Queridos, Deus, ele arrasta as torrentes. Todos os rios correm para o mar. E a Bíblia diz: são como um som e como a relva que floresce de madrugada. Então, às vezes a gente não entendemos, não compreendemos o agir de Deus, mas muitas vezes a gente percebe que é dessa forma, é dessa maneira. Versículo 6: de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Queridos, então as coisas de Deus é assim. Ela pode crescer um dia e pode também morrer ou murchar em outro dia, né? Então, querido, a gente percebe que ela floresce de madrugada e cresce, né? Ela também de madrugada viceja e floresce, e à tarde murcha e seca. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Passa-se a relva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Versículo 7: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Então, querido, a Bíblia diz que a gente, pois somos consumidos na sua ira, né? Deus é amor. Deus nunca vai deixar de ser. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Ter é uma coisa, ser é outra. Então Deus, ele não tem, ele é o próprio amor. Então a Bíblia diz, querido, mas nós, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos conturbados. Então, querido, nós compreendemos que, né, Deus, ele nos concede bênção. Então, Deus é amor, mas a Bíblia fala também da ira de Deus, a ira do Cordeiro, que Deus, ele vai agir.
No final, ele vai ter que destruir o mal, porque o mal não pode existir. O mundo está nessa situação, o mundo está dessa forma, dessa maneira, porque infelizmente o mal surgiu aonde? Lá no céu. A Bíblia diz lá em Apocalipse: houve uma guerra, houve uma batalha, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão também lutou, mas saiu perdido. Mas Jesus venceu. Jesus é mais do que vencedor. Jesus venceu lá no céu, Jesus venceu na cruz, e Jesus vai vencer no final, porque Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Versículo 8: diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Então, querido, para vocês verem, a Bíblia diz que diante de ti puseste as nossas iniquidades. Então os nossos pecados ainda estão lá no céu. Os nossos pecados ainda estão sendo purificados. Jesus está fazendo a intercessão. Jesus está no santuário celestial intercedendo por nós. E, queridos, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Por isso que nós temos que pedir a Deus para que nós possamos, queridos irmãos, vencer os pecados ocultos, pecados escondidos, defeito de caráter, lutar para que Deus possa fazer o quê? Fazer com que nós abandonemos essas práticas de pecados conhecidos, porque Deus vai vir destruir o pecado. E aqueles que não conseguirem vencer o pecado, que Deus tenha misericórdia de nós. Versículo 9: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba-se os nossos anos como um breve pensamento. Querido, o tempo está passando. A Bíblia diz que se Deus não abreviar a sua volta, nenhuma carne se salvaria. Então, por causa dos eleitos, dos escolhidos, Deus tem abreviado os tais dias. E, querida, a Bíblia diz que por todos os nossos dias se passa na tua ira, acaba-se os nossos anos com um breve pensamento. Então, os anos antigamente passava mais devagar, mas os anos agora estão correndo, estão voando, estão passando rápido. E o versículo 10 continua dizendo: os dias da nossa vida sobre a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor dele é canseira e fado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Irmão, hoje eu já estou com 41 anos. Então, alguns anos atrás eu cheguei para cá, no ano de 2008, aqui para Pernambuco, para São Bento, e hoje a gente já se passou, vai completar 17 anos. Então 17 anos não é 17 dias, então já se passou. Casei, tenho filho, e para você ver, e o tempo está voando. 2008, nós já estamos em 2024, beirando 2025, e o versículo diz, querido, que havendo vigor, Deus lá no passado, a idade foi de 120 anos. Depois de 120 anos, chegou aqui a 70, havendo vigor a 80. Mas a Bíblia diz: o que passar disso, meu querido irmão, minha querida irmã, é só canseiro e fado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, o versículo 11 diz: quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Queridos, então a Bíblia diz: quem conhece o poder da tua ira? Deus é amor, então a bondade de Deus é grande, mas só que também, breve, Deus também vai irar. Quando a taça da ira de Deus se encher, Ele também vai derramar 7 taças da ira, como diz lá em Apocalipse.
E diz: quem conhece o poder da tua ira? Ninguém. E a tua cólera, segundo o temor que te é devido, é poucos. Versículo 12 diz: ensina-nos contar os nossos dias, querido. Ensina-nos contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Querido, 365 dias já quase está terminando. 2024 já está no final. 2025 já está à vista. Então a Bíblia diz: ensina a contar os nossos dias. Mais um ano vem pela frente. Nós não sabemos o que vai acontecer em 2025, mas que Deus tem misericórdia de nós, que Deus tem misericórdia do seu povo, que Deus nos ajuda, a gente nessa luta, nessa batalha, a gente nessa guerra. Porque, queridos, nós precisamos contar os dias para que o nosso coração seja sábio. Porque se nós não tivermos um coração sábio, nós não vamos suportar. Versículo 13 diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão do teu servo. Então a Bíblia diz: já é hora, Senhor, de intervir, porque a tua lei está sendo violada. E aqui diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão do teu servo. Deus, Ele sabe, irmão, a luta, a dificuldade que nós, como os filhos dele, estamos passando, sendo oprimidos pelas pessoas ricas, pelas pessoas que não têm pena dos pobres. Então, o salmista o profeta Moisés: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão do teu servo. Versículo 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Querido, isso aqui é majestoso. Nós precisamos louvar. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E a Bíblia diz: sacia-nos de manhã com tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Já chegou o tempo, querido, já chegou a hora, já chegou o momento de nos preparar, de nos consagrar, de nos santificar. Por quê? Porque os dias se aproximam, os dias se abreviam, e nós precisamos nos preparar. Versículo 15: alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Queridos, não é fácil viver este mundo, porque somos, como diz aqui, queridos, afligidos, suportamos a adversidade. As pessoas não têm, às vezes, respeito, as pessoas não têm amor, as pessoas não estão nem mais ligando. E, querido, e alegra-nos por tantos dias, quando nos tem afligido por tantos anos. Passamos por luta, por dificuldade, por tribulações, mas precisamos perseverar. E o versículo 16 diz: aos teus servos apacenta as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Que Deus, irmão, apacenta o teu servo, que Deus nos dê o privilégio de estarmos com Ele na glória. E, querido, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Com certeza, o que eu e você estamos fazendo, Deus, Ele vai nos conceder. A Bíblia diz que Ele vai dar o galardão a cada um segundo as suas obras. Deus vai dar o galardão, meu irmão, minha irmã, para todo aquele que se preparar, para todo aquele que está buscando a Jesus. Queridos, com certeza, este ano está terminando,
Este ano está acabando. Não sabemos o que vai acontecer em 2025. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a nos preparar, a nos consagrar, a nos santificar e a buscar o derramamento do Espírito Santo. Querido, essa é a promessa. O livro de Joel, para a gente terminar, Joel, capítulo 2, abre suas Bíblias, Joel capítulo 2 e o versículo 28 diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Queridos, até sobre os servos, sobre a serva, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão que forem salvos, como o Senhor prometeu e sobreviver aquele que o Senhor chamar. Queridos, é tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de fazer a vontade de Deus, para que nós possamos dar o alto clamor, para que nós possamos terminar esta obra, e com certeza Deus vai derramar sobre nós a chuva serôdia. Querido, eu quero terminar só com essa citação que nos diz assim, com esta última mensagem, aqui diz, querido, a igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora num pensamento. Porque a igreja está assim, mas a igreja ela não vai cair, porque Deus vai derramar o Espírito Santo, a chuva serôdia sobre a igreja, sobre o seu povo, para que nós possamos nos preparar. Que Deus tenha misericórdia, que possamos clamar todos os dias pelo derramamento do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença nós estamos aqui mais uma vez. Queremos Te agradecer pelo dom da vida e obrigado, Senhor, por este ano que está terminando. Sabemos que o Senhor está voltando. É um ano que não sabemos, para nós é desconhecido. Mas que o Senhor, Deus, tenha misericórdia do seu povo, da igreja. Prepare-nos, ó Deus, para os eventos finais que estão para chegar. Que o teu povo possa estar preparado. Que nós possamos sair com rostos iluminados, dando alto clamor a toda a nação, tribo, línguas e povo. Pai eterno, santifica-nos, ó Deus, por meio da tua palavra, por meio da oração, e que nós possamos não só aguardar, mas apressar a breve volta de Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a buscarmos, ajuda a nos prepararmos, e nos ajuda, ó Deus, a refletirmos o caráter de Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Te peço, tem misericórdia de nós. Te peço essas bênçãos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa fé, que Deus nos prepare. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, querido irmão.